Recentemente eu fiz um vídeo sobre o Biome.js, uma ferramenta alternativa ao SLint e ao Prettier, que promete ser muito mais rápida, e nesse vídeo eu te mostro como você consegue ali configurar o Biome do zero e utilizar ali a parte de formatação do Biome.js. Mas hoje eu quero te mostrar como você pode também utilizar muito bem a parte de linting para deixar o código do seu gosto, deixar ele padronizado do jeito que você preferir. Eu sou o Agostinho e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu já estou aqui com a página do Biome aberta e o que eu quero te mostrar na documentação do Biome é o seguinte: eu passei muito rápido aqui, né, quando eu mostrei lá no vídeo, e eu queria te mostrar a parte de linter aqui. Por quê? O linter, diferente do formatador, o linter ele olha a sintaxe do código. O formatador ele foca muito mais em tentar deixar o código, quebrar a linha, esse tipo de coisa, né? Quebrar a linha, deixar, vou usar aspas duplas, vou usar aspas simples, vou usar ponto em vírgula, não vou colocar vírgula em tudo que der para colocar, não vou. Enfim, o formatador, ele foca muito nisso, né? Só que o linter, ele vai muito mais adiante. Ele olha muito mais a sintaxe do código, literalmente. Então, se ele vê alguma coisa ali na usabilidade do JavaScript mesmo, ou ele não olha só JavaScript, né? Ele olha também um pouco do HTML, olha CSS também. Inclusive, ele mostra aqui o que ele vai estar olhando nesse caso, né? Até GraphQL ele olha. Então, ele olha CSS, ele olha JSON, ele olha TypeScript, ele olha JavaScript, enfim. Então, aqui são todas essas opções para poder, né, padronizar o seu código, né, a qualidade também do seu código, padronizar ela de uma forma que qualquer pessoa que pegue o seu projeto, né, para mexer, consiga, né, manter o padrão, porque o Biome vai garantir isso, né? Então, a minha ideia aqui é a gente fazer o nosso... Eu vou criar um projetinho muito rápido aqui, com o próprio JavaScript mesmo, ou TypeScript, a gente pode fazer um dos dois, mas acho que vai ser com JavaScript mesmo, e aí a gente utiliza algumas dessas opções aqui, né, e vê elas na prática, como o Biome consegue detectar erros e padronizar o nosso código, beleza? Então, bora lá. Já estou com o meu terminal aberto aqui, e aí o que eu vou fazer? Vou criar aqui uma pasta, deixa eu dar um zoomzinho aqui para melhorar. Vou criar um arquivo, né? Vou criar uma pasta, na verdade. Vou dar um mkdir aqui. Vou criar uma pasta chamada Biome Lint. Para a gente testar o lint, né? Então, vou entrar dentro da pasta aqui. Biome Lint. E vou dar um npm init-y aqui já para ele iniciar o package JSON para a gente. Beleza? Vou abrir aqui o nosso VS Códigos aqui nessa pasta. Vou dar um zoomzinho aqui para a gente enxergar melhor. Deixa eu consertar aqui um pouquinho. Show de bola. E aí, o que é a minha ideia aqui? Vou instalar o Biome, né? Primeiramente, eu vou instalar o Biome. Então, vou vir aqui no Getting Started. E a gente já começa aqui copiando tudo que a gente tem direito. Então, vou copiar aqui esse código. Vou rodar aqui pra gente. Ele vai instalar o Biome pra gente. Beleza, instalou aqui. Show de bola, bonitão. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar o init aqui que ele manda eu fazer aqui também. Então, vou dar o init aqui. Legal? E aí, ele já criou para mim esse cara, tá bom? Se você não sabe instalar o Biome, de novo, se você não sabe instalar o Biome, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar ele aqui no card para você aprender a instalar certinho, porque você vai precisar fazer também as configurações do JSON aqui, ó. Então, você vai precisar configurar isso daqui também para poder ele funcionar. Então, vou deixar o vídeo aí no card, vai lá, assiste, depois você volta aqui para se aprofundar um pouco mais, tá bom? Então, beleza. A gente tem aqui, ó, o linter, né? E a gente tem como habilitar o formatador. Show? Eu vou começar aqui
fazendo o seguinte, só para a gente testar se está funcionando. Vou criar uma pastinha chamada src e vou criar aqui um index. Acho que eu vou... Vamos fazer com TypeScript, porque o TypeScript ele tem mais regras relacionadas a ele. Então, eu vou criar como TS, e aí para o TypeScript funcionar, a gente precisa fazer algumas coisinhas. Então, eu vou instalar aqui o TypeScript, como dependência de desenvolvimento, TypeScript. Ele vai instalar aqui para mim. E vou também instalar o TSX como dependência de desenvolvimento para poder utilizar aqui, né, o nosso TypeScript sem precisar compilar ou transpilar ele, beleza? Tá tudo salvo aqui já pra gente e agora a gente pode começar a... preciso também iniciar o TypeScript, né? Então, npx tsc --init. E aí ele vai inicializar o TypeScript aqui pra gente. Show de bola! Já estamos com tudo configurado aqui que a gente precisa. E agora a gente vai escrever alguns scriptzinhos aqui. Ó. Vou escrever uma classe chamada matemática. Então vai ser uma classe matemática que ela vai ter deixa eu pensar aqui, alguns métodos, né? Então vamos chamar o método soma, que vai receber um parâmetro A, que é um number, e vai receber o parâmetro B, que também é um number, e aí ele retorna pra gente A mais B. Show? Aqui ele já está dando um erro aqui, enchendo o saco. Tá, é porque math é uma palavra reservada. Então vamos utilizar outra coisa aqui. Vamos colocar mathematic. Nem sei se está certo, mas vamos colocar dessa forma. Por que que aqui ele deu erro? Só para vocês entenderem. Porque já existe uma classe global aqui no JavaScript chamada math, né, que ela já faz aqui pra gente, né, várias coisas. Então você consegue utilizar aqui, por exemplo, o floor, o say, enfim. Então essa classe já existe, então a gente não pode utilizar porque é uma palavra reservada. Show? Mas a gente já criou aqui essa classe. A ideia agora é que a gente instancie essa classe. Só para a gente ver aqui, ó. Vou instanciar essa classe. Então, const math é igual a new mathematic. Show. E aí a gente pode simplesmente dar um console.log em math.sum e eu vou somar 1 e 1. Show? Então isso aqui já vai deixar, né, um código já meio funcional. Deixa eu já rodar aqui o nosso código. Então vou colocar tsx. Deixa eu configurar aqui o package.json, que aí a gente consegue utilizar melhor isso aqui. Então vou configurar o package.json, vou colocar um start. E aí vai ser tsx /src /index.ts. E aí, na verdade, a gente pode colocar inclusive isso aqui, ó, pode tirar esse cara e colocar ele no main. Porque se a gente botar o ponto aqui, eu acho que vai funcionar. Quer ver? Se eu der um npm start, funcionou, tá vendo? Ó? Então, nosso package.json já está funcionando aqui. Esse ponto aqui é porque ele está utilizando o arquivo main aqui, tá bom? Então, se a gente coloca o main aqui, o nosso arquivo principal da nossa aplicação, a gente consegue só botar um ponto aqui ao invés de passar o caminho, e ele sabe que é esse cara aqui. E aí a gente consegue já rodar o TypeScript por causa do TSX aqui, show? Então, tá funcionando aqui. E aí, vamos começar, então, a configurar aqui o nosso biome do jeito que a gente quer, beleza? E aí a gente vai fazendo alguns testes aqui de linting, enfim. Mas vamos testar aqui, né? Vamos configurar o biome aqui primeiro. Primeiro o formatador, que a gente já está acostumado, e depois a gente passa para o linter. Deixa eu fechar o terminal aqui, e no linter eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar algumas coisas aqui pra gente. Eu não vou me prolongar muito aqui, mas eu vou explicando o que cada regrinha vai fazendo, e aí a gente, no linter não, desculpa, no formatter, e aí a gente depois vai aqui pro linter, beleza? Então no formatter, lembra que a gente precisa colocar por linguagem? Então a gente vai colocar no JavaScript, e eu vou habilitar o formatter aqui pra gente, ó, formatter. E aí o que acontece? Olha só. No formatter, eu vou colocar algumas coisas. Ó, vou colocar enable true, então ele vai começar a passar a funcionar. Beleza. O arrow parentheses, isso aqui é quando a gente tem uma arrow function, né? Quando a gente tem, por exemplo, isso aqui, ó. Eu crio uma arrow function
por exemplo, console.log, e aí eu crio uma arrow function dentro dele. Quando eu posso recuperar alguma coisa aqui, então, por exemplo, teste, eu quero que sempre tenha parênteses, independente se é 1 ou 2, porque se não tiver parênteses, ele vai colocar assim, ó, direto. E eu não gosto disso, então eu vou colocar aqui para sempre o parêntese ser sempre, então colocar always. É bom que ele já traz o autocomplete por causa desse esquema aqui, ó, essa chave, ela entende já qual que é o esquema desse JSON aqui, tá bom? É como se fosse a tipagem dele, tá? Show, quote style, a gente vai utilizar aqui single, eu gosto de, isso aqui no caso é as aspas, eu gosto delas sempre single, né, sempre simples. Trailing comma, vou colocar always, all, na verdade. Semicolons, mesma coisa, que é all. Vou colocar always. Line width, que é até onde vai, né, o código, onde que eu quero que ele quebre a linha, eu quero que ele quebre no 80 aqui, ó. O meu está configurado para 80, meu VS Code, para aparecer isso aqui. Então eu quero que ele coloque até 80. O bracket, cadê? O bracket, same line, eu vou colocar true. Eu gosto que seja tudo. Aqui tem que ser uma string. O que está acontecendo aqui? Line end. Não é line end, não. É line width. Aí, agora foi. E aí ele tem que ser um número. 80. Pronto. Bracket same line. Às vezes quando ele puder, ele colocar dessa forma aqui. Show. E aí a gente vai colocar agora também o bracket spacing. Para ele também ter um espaçamento. Beleza? O indent style. Cadê? Indent style. Que é a forma da indentação. Vou colocar de espaço, ao invés de ser tab, vou colocar um espaço. E eu quero que ele seja o indent width, seja o número 2. Beleza? Então, são 2 espaços para indentação. E acho que é isso. Dessa forma aqui, a gente tem uma formatação já bem bacana. Eu vou salvar isso daqui. Então, se eu voltar aqui, ó, e salvar, acho que ele não pegou. Deixa eu dar um Ctrl Shift. Deixa eu dar um reload aqui, para ver se ele pega certinho. Beleza. Aqui tem que colocar pelo menos o semicolon. Ah, agora sim, ó. Agora ele deu a formatada. Salvei e ele formatou. Show, então o nosso formatador já está funcionando. Agora para o linter, esse trailing comma aqui, ele está, inclusive, depreciado. Vou tirar isso daqui, então, para ele não reclamar. Vou salvar aqui, beleza. Agora no linter, a gente vai começar a trabalhar com ele, né? Então, bora lá. As regras que eu vou colocar aqui para ele serão as seguintes. Vamos lá. Vamos testar algumas coisas. Olha só, a gente pode utilizar um for each, né? Então, a gente pode fazer uma somatória aqui, ó. Vou colocar sum many, beleza? E ele vai receber um array de números. Então, vou colocar numbers, que é um array de números. E aí, o que eu vou fazer? Olha só que legal. Eu vou fazer vou criar um let aqui, que é o result, que é o resultado, que vai começar com 0. E aí, eu vou fazer o numbers.forEach. Olha só que legal. O forEach, eu vou fazer o seguinte, para cada number, eu vou pegar o result. Então, vou fazer assim, ó, result mais igual a esse number. Então, eu vou incrementar. E olha só que a gente já tem o nosso primeiro erro aqui de linting. Se eu passar o mouse aqui, ó, ele fala para a gente preferir usar for ao invés de for each. Por quê? Mas eu não coloquei essa regra aqui. Por quê? Porque isso é uma regra que o próprio Biome nos recomenda fazer. Por que ele recomenda a gente fazer isso? Porque o for ele é mais performático do que o for each. Já que os dois fazem exatamente a mesma coisa,
o for off, você consegue fazer a mesma coisa que o for each, né? A mesma coisa que eu fizesse aqui, ó, eu consigo fazer isso aqui, ó. For number of numbers, eu consigo vir aqui e dar o result mais igual number. Aqui ele está reclamando. Deixa eu trocar esse nome aqui então, já que ele não quer deixar eu usar. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Pronto. E aí, já que ele não quer deixar eu usar isso aqui, eu vou trocar. Vou chamar esse aqui de... na verdade não é que ele não quer deixar, eu tenho que criar uma const, né? Boa. Então, aqui ele deixa eu fazer. Aqui ele não deixa, né? Porque ele pede pra gente usar o for. Ah, mas eu gosto de utilizar o for each. O que eu faço? Eu vim aqui, ó. E a gente olha aqui. Lint, beleza. Ele mostra pra gente onde é que tá, né, o objeto pra gente habilitar ou desabilitar. Então, tá dentro de lint, tá dentro de complexity e no for each. Então, lá nas rules, dentro do lint, a gente vai vir aqui, ó. Tem um cara chamado complexity. E aí aqui já tem um no for each, tá vendo? É bom que já tem um autocomplete pra gente. E a gente pode desligar ele, colocar off. A partir do momento que a gente faz isso, olha só, agora ele permite a gente fazer, né? Então, a gente já consegue então fazer um SumMany aqui. Então, se eu vier aqui, ó, math.SumMany, e a gente passar um array de números, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passei um array de números aqui. Se a gente rodar esse cara, ó, npm start, ele vai e deu undefined. Porque a gente não retornou, né? Então, return result. Vou fazer isso aqui e ele vai trazer o 21 pra gente. Legal, né? Então, é dessa forma que a gente consegue mexer no linting aqui do nosso projeto. Outra coisa também, olha só. Eu vou colocar um constructor aqui. Inútil. Ele é um inútil. Por quê? O constructor, né, para quem não tá lembrado aí das classes, o constructor é uma forma da gente definir, né, já passar aqui dentro dele valores, né, para as propriedades da nossa aplicação, da nossa classe, né, de acordo com o que a gente passa aqui no new, né? Então, o constructor ele recebe aqui dentro tudo que a gente passa aqui dentro, e aí aqui dentro a gente consegue, né, como se fosse uma função, definir algumas propriedades já da classe, enfim, né? Só que, muitas vezes, a gente deixa um constructor assim. Um constructor inútil, né? Um useless constructor. E aí, ele pode vir aqui, ó, ele vai falar no useless constructor, né? Pra gente não deixar um constructor, um método construtor inútil. Então, a gente pode vir também, e ó, aqui ele fica lá dentro de complexity, no useless constructor. Então, a gente pode vir aqui e procurar o no useless constructor. Beleza? Pode desligar ele aqui. Legal, né? Outra coisa que a gente pode fazer também, por exemplo, é aqui, ó. Quem usa TypeScript adora usar isso aqui, ó. E aí o Biome já reclama também, e tá certo dele reclamar, que é o seguinte, eu vou colocar aqui que a gente vai ter uma operação de divisão, então divide. E aí ele vai receber dois números, correto? Então eu vou pegar aqui, ó, colocar o A, eu vou pegar o B. Só que eu vou falar que o A é N. Vou meter um Nzão aqui, ó, e eu vou falar que esse aqui também é N. Beleza? E aí no divide, eu vou vir aqui e vou dar um return A, pedido A e B. E aqui ele já está reclamando de novo, ó. Lint, ó, suspeito. Não, ó, é suspeito mesmo, tem que prender quem faz isso aqui, né? Então, a gente não pode a gente não pode deixar o N explícito aqui. Por quê? Porque mano, se você está utilizando o TypeScript e tipa como N, é melhor você nem utilizar, né? Se você não vai utilizar a tipagem, vai falar, isso aqui pode ser qualquer coisa. Tá, às vezes você precisa fazer isso, mas são casos muito específicos. Aqui você sabe que são números, então para de preguiça e lança aqui o tipo correto, né? Mas beleza, vamos supor que você precisa do N, né? Isso aqui é uma coisa muito comum. Você vem aqui, então, ó, ele está dentro de suspicious, ele não está dentro de complexity igual aos outros. Então a gente vai em suspicious, ó, tô aqui o complexity, não está dentro dele, né? Então eu vou criar um outro objeto aqui chamado suspicious, e pode ver que ele já traz aqui pra gente, e aí aqui a gente consegue colocar
explicit, ó, no explicit N, a gente desliga ele também, essa regra. E agora ele deixa você passar o seu N lá e tudo tranquilo, beleza? Então é assim que a gente desliga, mas eu vou colocar o number aqui, né, pra gente não ter nenhum problema em relação a isso, show? Tem muita coisa aqui, né? A gente pode ir lá na documentação e até testar algumas coisas também, ó. Vou voltar aqui no linter, né? Tem as rules aqui. E eu quero que você, se você já utilizou SLint, eu quero que você faça essa comparação. Pensa o seguinte, lá no SLint a gente tinha, para fazer essas regras, a gente nem sabia, a gente tinha que copiar, por exemplo, daqui, ó, a regra bonitinho, né? Então, cadê? Deixa eu desligar aqui ela de novo. Eita, nós. Deixa eu desligar ela aqui. Só para aparecer. Normalmente a gente precisa... Vou trocar para N aqui. Normalmente a gente precisa no SLint copiar isso daqui, ver como é que desliga a regra. Às vezes uma é diferente da outra. Não, no Biome não. No Biome ele já te fala onde é que está essa regra. Bonitinho, você vem aqui e coloca lá, ó. Ele já traz o autocomplete para você. Então é muito mais simples, né? Então, no explicit N. Né? Beleza, e ele já faz. Né? Então é uma coisa muito, muito legal. Né? Então, ó, a gente tem aqui umas coisas, ó, complexity. Vamos testar aqui. Ah, ó, ele fala para a gente não criar uma classe apenas estática. Olha só, essa classe aqui, ela é basicamente estática. Por quê? Porque a gente instanciando ela ou não muda nada. Normalmente a gente instancia uma classe para salvar já propriedades pré-calculadas, etc. Né? Mas se a gente faz isso aqui, ela não precisa. Então o que a gente pode fazer? Então, a gente pode criar uma classe estática. Não, opa. Onde todos os caras aqui vão ser estáticos. Só que a partir do momento que eu faço isso, ele reclama, ó. Como todas as propriedades dela aqui, ó, todos os métodos são estáticos, ele ativa aquela regra lá, tá vendo? Ó, se fosse apenas estático. Por que que ele reclama disso aqui? Porque se você está fazendo isso daqui, ó, é a mesma coisa de você criar um objeto. É a mesma coisa de você criar um objeto que já vai trazer todos esses caras aqui, ó. Então, eu vou até copiar. A gente pode criar um objeto onde ele vai ter já todos esses métodos. Ele vai ter todos esses métodos aqui. E você não precisa mexer com classe, né? Então, ele dá preferência para isso. Ah, você já vai criar uma classe estática? Poxa, deixa eu até comentar ela aqui, ó. Se você já vai criar uma classe estática, então é muito melhor você criar um objeto mesmo e exportar essas funções, né? Então é muito melhor você fazer uma função construtora do que criar uma classe para isso. Então, inclusive, eu consigo, só para não perder aqui, eu consigo fazer dessa forma e ele vai continuar funcionando, né? Então, é por isso que ele liga essa regra aqui para você não criar uma classe apenas estática. E aí, a gente pode voltar aqui. Só que para usar toda estática, você não vai fazer dessa forma, né? Você vai simplesmente usar o mathematic aqui direto, né? Você não precisa instanciar a classe. Só que ele reclama. E aí, para a gente desligar isso, a gente vê que ele está dentro de complexity, né? Se a gente ver aqui, ó, ele está dentro de complexity. Cadê esse cara? Cadê esse cara? Aqui, ó, no static only class, está dentro de complexity. A gente pode ir lá, então, e desligar esse cara. Então, no static only class. Opa, static only class. E eu vou desligar esse cara agora. Beleza? Desliguei, ele já deixa a gente fazer. Né? Então, esse também é uma regra de linter. Então, assim, você consegue vir aqui e padronizar muita coisa. Ah, Agostinho, poxa, uso o SLint há muitos anos, ele é uma coisa que eu já tenho minhas regras prontas,
eu tenho muitas coisas lá e, poxa, quero migrar para o Biome. Só que, cara, eu não sei quais regras, quais regras batem uma com a outra. Cara, basicamente, ele tem uma forma de você fazer a migração. Ele faz a migração para você e transforma certas regras lá de dentro do seu S-Lint direto para o Biome. Então ele traz para você essas regras. Ele sabe, essa regra do S-Lint aqui, poxa, lá no Biome é tal regra. Então, assim, já vai deixar para você extremamente configurado. Poxa, vou mudar do Biome, eu tenho um projeto grande, quero migrar do S-Lint para o Biome. Tá aqui, ó, ele tem a ferramenta para você. Inclusive, se você quiser que eu faça esse teste aqui, deixe aí nos comentários, a gente faz mais um vídeo mostrando essa migração, como você pode migrar do S-Lint Prettier direto para o Biome, ao invés de começar a configurar tudo de novo, tá bom? Gostou desse vídeo? Gostou mesmo? Então deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse. E se você quer aprender a construir uma API do zero utilizando Node, Fastify e JavaScript, bom, eu vou deixar aqui uma recomendação de vídeo onde eu construo uma API do zero utilizando todas essas ferramentas para você ficar craque, já sair construindo as suas APIs aí, tá bom? E se a sua pegada é mais front-end, do lado aqui também tem um vídeo sobre como criar uma tela de login do zero utilizando React, ChatCN, Tailwind, né, para você sair com uma interface de login bonitona aí para o seu portfólio, beleza? Então, até a próxima e um beijão!